Em pronunciamento ao vivo, o deputado federal Daniel Silveira fundamentou a notícia-crime apresentada contra o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, e expôs as infrações que teriam sido praticadas. O parlamentar principiou: sabemos que a impunidade existe no Brasil e, cada vez mais, o judiciário se mostra ativista pela bandidolatria, pelo banditismo, e as pessoas vão ficando reféns dessa situação. Protocolizei um ofício solicitando a instauração de um inquérito devido a essa situação do Marco Aurélio Mello. É uma notícia-crime. Nessa toada, ele justificou: essa decisão de soltura é, no mínimo, controversa e afronta diversos dispositivos legais, o Código de Processo Civil e o próprio regimento interno do STF. É grave a desídia do ministro Marco Aurélio Mello, o qual restringe e ignora fatos relevantíssimos para a manutenção ou revogação da prisão preventiva. Existem indícios robustos de que o ministro Marco Aurélio Mello cometeu crime de responsabilidade. Assista. Fala pessoal, boa tarde. Vocês devem ter acompanhado, o que aconteceu nesses últimos dias com a soltura do narcotraficante de alta periculosidade André do Rap, que é um dos mais procurados aí do PCC. Bom, o que acontece aqui no Brasil é que nós sabemos que existe uma impunidade, e cada vez mais o judiciário se mostra ativista pela bandidolatria, pelo banditismo, e as pessoas cada vez mais vão ficando reféns, se tornando reféns dessa situação. Essa do Marco Aurélio Mello, eu protocolizei um ofício, solicitando uma notícia-crime, na verdade, requerer a instauração de um inquérito. Eu vou ler aqui para vocês. O ofício é o número 0143-2020, Gabinete Daniel Silveira. Boto aqui a Sua Excelência o senhor Augusto Aras, que é o nosso Procurador-Geral da República. O assunto notícia-crime é pedido de abertura de inquérito contra o ministro Marco Aurélio Mendes de Faria Mello, do Supremo Tribunal Federal. Bom, meus cumprimentos, dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência. Aqui eu tenho toda a liturgia do ofício, evidentemente, pelos crimes cometidos pelo ministro Marco Aurélio Mello, e passo a expor. Eu fiz uma live no Facebook agora em frente ao STF, só que estava muito vento e não consegui. Botei: como é de conhecimento nacional e internacional, no dia 12 de outubro de 2020, o ministro Marco Aurélio Mello determinou a decisão monocrática, em decisão monocrática, a revogação da prisão preventiva e soltura do narcotraficante André Oliveira Macedo, vulgo André do Rap, apontado como um dos líderes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, através do habeas corpus número 191836. Esse habeas corpus foi o que direcionou a soltura do André do Rap. Em sua decisão, justificou que cumpriu na íntegra do artigo 316 do Código de Processo Penal, entendendo que o réu estava há mais de 90 dias preso sem que houvesse apresentado motivo suficiente para a manutenção do seu encarceramento. Por aí você vê o quanto eles usam de má fé ou quão obtusos são. Porque a lei é clara: se você não tem motivos para manutenção depois de 90 dias na prisão, em uma prisão preventiva, você pode então solicitar que seja solto. Contudo, esse narco-terrorista, ele já tinha sido condenado em primeira e segunda instância, a 25 anos de reclusão, ou seja, ele já é um condenado. Ele já tinha indícios suficientes para permanecer preso, mas mesmo assim, é o primeiro erro do Marco Aurélio, a interpretação monocrática da norma, que já diz claramente que ele já tinha motivos para permanecer preso. Segundo, eu levo ao Procurador-Geral da República que a decisão de revogar um condenado em segunda instância por tráfico internacional de drogas, com o agravante de ter sido sentenciado a penas que totalizam mais de 25 anos de reclusão, se tratando de um elemento de alta periculosidade, considerado um dos líderes da maior facção criminosa da América Latina. Esta decisão de soltura é, no mínimo, controversa e afronta diversos dispositivos legais, como na Lei 1079 de 50, por exemplo, que define os crimes de responsabilidade, Código de Processo Civil e o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal. É grave, muito grave, a inobservância e desídia do ministro Marco Aurélio Mello quando aplica isoladamente uma interpretação do artigo 316 do Código de Processo Penal, restringindo e ignorando fatos relevantíssimos para a decisão que fundamenta a manutenção ou revogação de uma prisão preventiva. Existem indícios robustos que o ministro Marco Aurélio Mello, em um crime de responsabilidade,
trazendo prejuízos processuais ao processo conforme as alíneas 4 e 5 do artigo 39 da Lei 1079 de 50, se não vejamos. Está aqui. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. A decisão ora objeto da presente notícia-crime pode ser considerada desidiosa, pois traz prejuízos processuais não só na esfera econômica, uma vez que o narcotraficante André Oliveira Macedo, vulgo André do Rap, ficou foragido durante 6 anos. Aí atentem ao detalhe, sendo necessário o empenho de grande quantia de dinheiro público para sua recaptura. Ou seja, gastamos milhões, para poder demandar operações, investigações, tempo e dinheiro do erário público. Mas também traz grave comprometimento à ordem, à saúde e à segurança pública. O que significa o quê? Investimos milhões e milhões e simplesmente o Marco Aurélio Melo foi lá e rasgou esses milhões de contribuintes, soltando o criminoso que entrou em um jatinho particular e partiu sem destino. E vai continuar comandando o primeiro comando da capital como um dos seus líderes. E eu deixo isso claro aqui, é importante ressaltar que após deixar o sistema prisional, o narcotraficante André Oliveira Macedo supostamente fugiu do Brasil em um jato particular com destino incerto. Não menos importante, o ministro Marco Aurélio Melo jamais deveria julgar o habeas corpus, e aqui é mais um erro dele. Número 191836, pois o pedido de soltura foi assinado pela advogada Ana Luísa Gonçalves Rocha, sócia do advogado Eduardo Baldo Barbosa, proprietário do escritório Baldo Barbosa Advogados, com sede em Brasília, uma vez que este advogado trabalhou no gabinete do ministro de 2018 a 2020, ou seja, pelo prazo de 2 anos, tempo suficiente para poder ter uma relação além da institucional e também conhecer bastante os meandros do STF e de suas sentenças, bem como os caminhos para que se torne muito lucrativo, E que por ofício deveria o ministro Marco Aurélio Melo se declarar suspeito, pois evidentemente há suspeição nesse julgamento. O que não fez, afrontando, portanto, a linha 2 do artigo 39 da Lei 1079, se não vejamos. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A linha 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Estou acabando aqui. É que eu quero deixar claro o que foi feito. O Código de Processo Civil Pátrio disciplina no seu artigo 145. Artigo 145. Há a suspeição do juiz. Item 1. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. É inegável que a relação do ministro Marco Aurélio Melo com o advogado Eduardo Baldo Barbosa é de amizade, que ultrapassa os limites de apenas um funcionário ou assessor. A arguição de suspeição era uma obrigação de Marco Aurélio Melo, que não o fez. Além dos crimes sobretidos supostamente cometidos pelo ministro Marco Aurélio Melo, este pode ter também cometido infração disciplinar ao afrontar o artigo 277 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Se não vejamos, dos impedimentos e da suspeição, artigo 277 do Regimento do Supremo Tribunal Federal. Os ministros declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei. Claro que quando não existe uma lei que diga isso na sua letra, por exemplo, se tiver aqui subjetivo no regimento interno do STF, então você vai se pautar na persecução penal. Finalizo aqui, senhor Procurador-Geral da República. Fica claro, é evidente que existem indícios robustos e suficientes para a abertura de inquérito oriundo da presente notícia-crime, hora apresentada por ex-parlamentar federal. É tão grave a decisão exalada nos autos do habeas corpus número 191836 que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, em medida excepcionalíssima, suspendeu a decisão do ministro Marco Aurélio Melo, justificando. Segue a justificação do Fux. Abre aspas. A suspensão de decisão liminar de ministro do STF é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando demonstrado grave comprometimento à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Ele reiterou seu entendimento de que a periculosidade do réu para a segurança pública é evidente, em razão da gravidade concreta do crime, tráfico transnacional de mais de 4 toneladas de cocaína mediante organização criminosa violenta e que ultrapassa as fronteiras nacionais, e da própria condição de liderança do André reconhecida em condenações antecedentes que somam mais de 25 anos de reclusão.
Fecha aspas. Diante do exposto, requeiro respeitosamente a Vossa Excelência a imediata instauração de inquérito em face do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja apurada e investigada a prática de supostos crimes elencados no artigo 39, a linha 2 da Lei 1079 de 50, que define os crimes de responsabilidade, bem como a afronta no artigo 145 do Código de Processo Civil e o cometimento de infração administrativa no âmbito do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, em seu artigo 277. Aproveito a oportunidade para reiterar meus votos de elevada estima, cordialmente, deputado Daniel Silveira. Bom, era para passar para vocês, segue aqui o número do meu protocolo, tá certo? Tá aqui, ó, protocolizado direitinho. Número do expediente aqui, PGR 00397128 de 2020. Tá aqui, segue bem aqui, tá vendo? Aqui, ó. Tá certo? Isso é para vocês saberem que foi feito aí à medida que eu entrei. Agora vamos aguardar para ver quanto nós podemos avançar nessa notícia crime e se ela vai ser respeitada e, de fato, no mínimo, instaurar algum tipo de inquérito ou se vai ser arquivado, né? Vamos ver. O que cabe a nós é pressionar. E o ministro Marco Aurélio Mello está tomando uma lavada ali no STF agora, 10-1, a votação para suspender o habeas corpus dele. Vergonhoso, na verdade. A própria turma inteira está completamente contrária, até porque é um absurdo, ele ultrapassou todos os limites e tem mais outros habeas corpus que ele também já liderou. Enfim, é isso que nós queremos, tá certo? Tamo junto, vamos agora correr atrás disso e pressionar o Senado, porque nós precisamos pressionar o Senado, porque o Senado pode pegar esse crime de responsabilidade e levar, quem sabe, para o primeiro impedimento de um ministro do STF, que nunca aconteceu. Se nós fizermos isso pressionando os senadores, quem sabe eles não retirem, entregando a expectativa da pena para os outros que vierem querer cometer crimes, então param com essa babacada que eles vêm fazendo contra o Brasil. Tá bom? No mais é isso aí. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Tamo junto, força e honra.